E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui de Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre calores latente e sensível. São conceitos muito importantes da gente entender. Então vamos lá. Primeiro, o que é o calor sensível? O calor sensível é aquele que está associado a uma mudança de temperatura. Então, se um corpo receber calor sensível, ele vai aumentar a sua temperatura. Se um corpo perder calor sensível, ele vai diminuir a sua temperatura. Nós sabemos que temperatura é o estado de agitação das partículas. Logo, esse calor ele vai ser usado, né, o calor recebido, ou a gente pode pensar como energia, né, calor é energia usada para mudar a energia cinética, né, ou seja, a velocidade das partículas. Né. Esse vai ser o objetivo, é isso que vai acontecer com a energia recebida. A energia recebida ela vai ser usada para aumentar a velocidade ou a energia cinética das partículas. Esse é o exemplo. Esse exemplo aqui, né? Por exemplo, você vai fazer o churrasco, coisa muito boa. Você vai colocar sua carne no fogo. O que vai acontecer? O fogo ele vai transmitir calor. A brasa vai transmitir calor para a sua carne. Ou seja, a carne ela vai aquecer. Ela está recebendo o calor sensível do fogo. Logo, ela vai aumentar a sua temperatura. As suas partículas vão adquirir uma maior agitação. E sim, eu não deveria ter colocado essa foto, eu também estou com fome, mas agora já está aí. Então, agora calor latente. O calor latente é aquele calor que ele não está relacionado com mudanças de temperatura. Não há mudança de temperatura. Não há mudança de temperatura. Por quê? Bom, o que acontece? Vamos pensar. Nós sabemos, né, a gente estuda principalmente na química, que existem os pontos de fusão e de ebulição. Então, é no ponto de fusão que acontece a mudança, né, do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. E no ponto de ebulição que ocorre a mudança do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Então, o que acontece? Imagina que você tem, por exemplo, um cubo de gelo, né? Por exemplo, aqui. Né, vamos supor, tá, por exemplo, a 2 graus Celsius. Vamos dizer que a fusão vai ocorrer a 0 grau. 0 graus Celsius. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Esse cubo de gelo, vamos supor que está sendo fornecido calor, está sendo fornecido energia térmica. Vai aumentar sempre... vai aumentar, nem sempre, né? Desculpa. Está sempre sendo fornecido calor para esse cubo de gelo. Então, o que vai acontecer? Ele está a menos 2 graus Celsius. Ele vai usar esse calor que ele está recebendo, vai ser um calor sensível. Ou seja, ele vai aumentar a sua temperatura até 0 grau. Esse daí foi o calor sensível. Depois que isso acontecer, o gelo vai começar a derreter. Por quê? Porque esse é o ponto de fusão, é 0 graus Celsius. Então o que acontece é que a 0 graus Celsius há gelo. No início. Então o que acontece? Ele continua recebendo calor, só que esse calor vai ser chamado de calor latente. Né? Esse calor latente é o calor que está relacionado com mudança de estado físico. Né? Então, porque a gente sabe que durante uma mudança de estado físico não há mudança de temperatura. Por quê? Porque foi o exemplo aqui que eu disse. Está 0 grau, está gelo. Né? E está sendo sempre fornecido calor. Então vai ser um calor latente, né? Quando chegar a 0 grau. Então o que vai acontecer é que esse gelo ele vai derreter. Ele vai se transformar em água líquida. Só que essa água líquida vai continuar a 0 grau. Né? Isso logo depois que acabar de derreter 100%, naquele instante ainda vai estar a 0 grau. Por quê? Porque todo o calor que foi fornecido ele foi usado para, entre aspas, quebrar as interações das partículas. Bom, como assim? A gente sabe, né? Isso a gente vê melhor quando a gente estuda essa parte da química, que as moléculas em si, elas têm um tipo de interação. Então, por exemplo, no estado sólido essa interação é muito forte, no líquido já é menor, no gasoso nem tem interação entre as moléculas, elas estão todas separadas. Então, o que acontece? Quando há mudança de estado físico, há uma mudança nessa interação entre as partículas. Então, o calor sensível, de novo, o calor sensível ele vai mudar a temperatura, só isso. Agora o calor latente ele vai estar associado a uma mudança de estado físico.
o estado físico que vai mudar. Então não vai ter mudança de temperatura. Porque numa mudança de estado físico, a temperatura não muda. Né? A temperatura de fusão é zero. Então, tem gelo a zero, derrete para a água e continua sendo água a zero. A partir daí que começa a aumentar a temperatura da água. E aí sim vai ser calor sensível. Mas enquanto é calor latente, toda a temperatura fornecida está sendo usada apenas para quebrar a interação entre as partículas. Então não vai haver mudança de temperatura. Vai só haver a mudança de estado físico. Depois que terminar de mudar todo o estado físico, aí vai voltar a mudar a temperatura, vai voltar a ser calor sensível. Aí a gente vai ver até aqui, mais pra frente, que calores latente e sensível, eles têm meios diferentes de serem calculados. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.